2 Timóteo 2, 1 e 2. Tu, pois, filho meu, fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus. E o que de minha parte ouviste através de muitas testemunhas, isso mesmo transmite a homens fiéis e também idôneos para instruir a outros. Nós temos assim uma tendência, uma curiosidade com o que é novo. A última moda, a última tendência, a última descoberta, muitas vezes se aplica na vida da igreja, quando a gente ouve falar, o que está dando certo, o que aquela igreja está fazendo, a última maneira, né, descoberta, a grande novidade para trabalhar com adolescentes. E a gente é muito atraído por aquilo que está acontecendo de novo. Mas o apóstolo Paulo, ele vai na contramão. Ele vai dizer para a gente que é o contrário. Que nós devemos nos valer de toda a experiência, de toda a história que a igreja nos presenteia. Nós, na verdade, temos que ser humildes o suficiente para compreender que nós não construímos nada do zero. Nós deveríamos ser, no sentido mais puro da palavra, mais fundamentalistas possíveis, cujo nosso fundamento é a Escritura. Por isso o apóstolo Paulo fala para Timóteo, aquilo que, por meio de muitas testemunhas, e que eu, inclusive, sou uma delas, e que você aprendeu, transmite isso a outras pessoas. Então, o apóstolo Paulo, ele tem uma preocupação de que aqueles que vão liderar a igreja, que vão estar no papel de supervisores do rebanho, de pastores, de presbíteros, de líderes, essas pessoas têm que ser encontradas como pessoas fiéis e também idôneas. O que eles vão ensinar? Eles vão ensinar tudo aquilo que eles já aprenderam, já ouviram e que a nossa história cristã guarda, que são as doutrinas da graça, que é a palavra de Deus, porque é isso que realmente o ser humano precisa. Como eu me referi, não é a última novidade, não é o que está na moda. Já viu normalmente como acontece com a equipe de música? Começa a tocar uma música na rádio e todo mundo, essa é a música que todo mundo quer cantar, todo mundo quer agora, todo mundo está cantando, todo mundo quer cantar, né? E às vezes até o jeito de falar, quer falar igual aquela música que a pessoa, na gravação, ela coloca. Se ela tropeça, dá uma tossida, às vezes até a tossida a pessoa acha que tem que acrescentar, porque não consegue perceber que não é o que está na moda, o que todo mundo está cantando, ou o que todo mundo está falando, ou o que todo mundo está fazendo. Mas sermos fiéis à palavra. Isso que é o mais importante. É isso que transforma a vida das pessoas. E uma coisa interessante que a gente precisa saber, a palavra fica, a palavra de Deus permanece. Tendências, modas, modismos, igrejas passam. Quantas denominações no mundo já iniciaram e já acabaram? A palavra permanece, a palavra continua. Eu quero que nós estejamos orando então, por esse nosso período que vamos passar aqui, compartilhando um pouco sobre o nosso Ministério da Juventude, baseado nesse fundamento que o apóstolo Paulo acabou de nos lembrar, a palavra de Deus é o nosso norte, é a nossa referência, é a nossa base, é aquilo que queremos realmente sermos fiéis, para que a juventude da nossa igreja, ela realmente expresse, reflita a glória do Senhor, né? Amado Deus, muito obrigado por essa manhã, muito obrigado por nós estarmos aqui juntos e podermos tirar um tempo e compartilharmos sobre a nossa juventude, o trabalho com os nossos adolescentes, os nossos jovens. Muito obrigado pela disposição de cada um dos meus irmãos, das minhas irmãs, que se voluntariaram a participar desse ministério. Eu quero agradecer ao Senhor, porque sei
que todos eles têm, Senhor, o desejo de serem bênção, de serem suporte, de servirem, ó Deus. Sei também que isso é movido também por preocupações deles quanto à maneira como os nossos jovens e os nossos adolescentes têm sido pressionados nesse mundo e qual é o papel da igreja, Senhor, em tudo isso. Então, peço ao Senhor que una a todos nós, vivendo, ó Deus, momentos muito particulares, alguns que são pais de adolescentes, outros que já passaram por essa fase, alguns que ainda nem são pais, outros que são pais de filhos pequenos, que essa experiência de trabalhar com adolescentes e jovens traga, Senhor, amadurecimento para nós também. Porque é o que nós desejamos, não é, ó Deus, apenas ver o Senhor trabalhando na vida deles, mas é o Senhor também trabalhando nas nossas vidas. E é por isso que essa capacitação, ela é necessária, para que os nossos próprios olhos sejam abertos sobre aquilo que o Senhor quer fazer na nossa vida. Assim nós oramos, em nome de Jesus. Amém. Agora a gente vai conversar um pouco sobre um tema que é caráter, carisma e conteúdo. Nesse primeiro momento aqui, não é para darmos várias sugestões de como o trabalho tem que ser. Isso vai acontecer posteriormente, tá bom? Porque esse ministério ele já vai ter um pontapé, ele vai iniciar de alguma forma, e ao longo desse semestre, vocês que estarão participando irão dando opiniões, nós vamos ter encontros, nós vamos ter algumas reuniões, outras capacitações, e ao longo então do semestre a gente vai estruturando aquilo que a gente acha que falta, que precisa. Liderar. Liderar é ir adiante, mostrar o caminho e inspirar outras pessoas para que o sigam. Liderar não é apenas ser aquela pessoa que está na posição de maior destaque, de maior visibilidade. Uma pessoa ela pode ser um líder, realizando atividades, cumprindo funções de bastidores, porque o líder não tem a ver com o poder do cargo que ele assume, mas a maneira como ele trabalha e faz o que ele faz. Porque a maneira como ele realiza aquilo se inspira as pessoas, se mostra para elas uma maneira especial, motivadora, inspiradora. Essa pessoa, ele é um líder. Então, não confundam o líder apenas como aquele que está naquela função de maior visibilidade. E esse ministério ele é interessante por isso, porque cada um daqueles que estarão compondo esse ministério, nas diferentes funções, são chamados para liderar, são chamados para ensinar o grupo a como fazer as coisas de maneira que agrade, que honre a Deus, de modo a se motivar e, como John Stott falou bem aqui, de modo a inspirar outros que o sigam. Então, cada função desse trabalho, ele é importante. Não há uma função mais importante do que a outra. E Deus nos deu os dons diversos, Deus nos deu os dons para que cada um contribua de uma forma no seu reino. Tá certo? Então, eu separei esses 3 assuntos que, para mim, representam o que seria uma liderança cristã. Aqui nós não vamos falar de uma liderança do mundo corporativo, uma liderança de como é desenvolvida aí fora. Mas nós vamos abordar aqui o que Deus quer que nós entendamos sobre uma liderança cristã. Porque se nós não tivermos qualquer um desses 3 aspectos, nós não estaremos desenvolvendo uma liderança cristã. Compreendem isso? Então, aqui, o que nós vamos abordar tem a ver com aquilo que a Escritura apresenta sobre uma liderança cristã. Um professor pode chegar na sala de aula, dar uma baita aula,
tremendo conteúdo, mas não significa que aquele líder é um líder da maneira como Deus quer, como Deus se agrada, como Deus está sendo honrado. Então, nós perceberemos que esses 3 aspectos, eles contemplam, então, qual que seria o caráter, as características de um verdadeiro líder cristão, de uma liderança cristã. Só que, no enunciado lá atrás, da capacitação, estava caráter, carisma e conteúdo. Estava ao contrário. Não sei se vocês viram, né? Olha lá, ó. Está bem pequenininho, né? Mas está lá, ó, caráter, carisma e conteúdo. Aí eu inverti. Inverti por quê? Para vocês perceberem que a liderança cristã, Deus nos exige mais do que qualquer liderança que é estabelecida na nossa sociedade. Por isso, então, que o apóstolo Paulo fala no texto que eu citei para vocês no início, que aqueles que forem ser líderes dentro da igreja precisam ser pessoas fiéis e também idôneas para instruir outras. Pessoas capazes de transmitir esse conteúdo aos demais. Vamos começar então pela primeira característica, certo? Eu vou falar sobre as 3 e depois eu vou separar um tempo para vocês perguntarem o que vocês quiserem. Tudo bem? A primeira está descrita aí como sendo o conteúdo. Lá em 2 Timóteo 2,15, diz assim: procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. O apóstolo Paulo, ele tinha uma profissão, ele tinha um ofício de fazedor de tendas. E em alguns momentos do seu ministério, ele exerceu essa atividade para bancar o seu sustento. A profissão de fazedor de tendas era mais do que simplesmente o ofício de um costureiro, de uma costureira, de um alfaiate, como nós conhecemos hoje. Era um trabalho meio que de engenharia para projetar aquelas tendas que as pessoas iam se abrigar. Então, podemos considerar que era um trabalho meio que envolvia cálculos, envolvia conhecimento de matemática, conhecimento de geometria, era uma coisa mais abrangente, mas envolvia também o trabalho de artesão. Quando ele fala aqui no texto, maneje bem a palavra da verdade, ele está fazendo referência à profissão que ele tinha, que era de manejar bem a lâmina que ia ser utilizada para cortar ali o material para fazer a tenda, seja o material que ele fosse utilizar. Então, manejar bem significa trabalhar bem com aquele material, para que no final o resultado ele seja de bom. Se manejasse mal aquela ferramenta, aquele instrumento, o material se perdia, a tenda não ficava na medida correta, poderia ter brechas, infiltrações, poderia ter que fazer o trabalho todo de novo, gastos seriam desperdiçados. Por isso ele diz que aquele também que trabalha para o Senhor e trabalha como líder, instruindo com a palavra, aplicando a palavra no coração do seu povo, ele também tem que ter a habilidade, o conhecimento, o preparo para que ele utilize essa palavra da forma correta, para ele não estragar a transmissão do conteúdo dessa palavra, para ele não estragar a mensagem que essa palavra traz, não adulterar essa palavra, não distorcer essa palavra. Por isso ele tem que manejar bem a palavra, assim como o Paulo, na sua profissão, tinha que manejar bem o instrumento para cortar ali o tecido ou o couro que ele ia utilizar para fazer a tenda. E é interessante porque essa ideia do preparo, do conteúdo, do estudo, que para muitos é considerado como uma coisa desnecessária,
alegando que o que mais importa para Deus é o coração, é a intenção, é só a vontade de ajudar, é o contrário do que Paulo e a própria Escritura nos ensina. Nós sim temos que estar bem preparados, bem instruídos. Nós sim temos que estudar bem a palavra. E não apenas isso, mas estudar de uma maneira que nós possamos estar habilitados, capacitados para instruir outros. Isso não significa apenas para aqueles que vão ser professores de jovens e adolescentes, mas para todos. Porque no convívio com eles, nós temos que saber aplicar a Escritura a cada situação específica, a cada momento, a cada necessidade. Por isso que eu falei para vocês, nós somos chamados a liderar de um modo que aquilo que a gente faça, nós tenhamos convicção de que está de acordo com a Escritura, que está de acordo com a palavra. Um conselho que você vai dar, uma instrução que você vai dar, uma mudança numa programação de um adolescente, que você tem que ter maturidade para mostrar para ele que, biblicamente, aquilo tem que ir para um outro caminho, para um outro rumo. Por que tem que ser assim? Por que tem que ser de outro jeito? A sensibilidade para observar e perceber o momento em que eles estão vivendo. Compreender que cada um é único e por aí vai. Então, dentro do conceito aqui da característica do conteúdo, estão essas outras características que eu entendo que contemplam aquilo que nós esperamos que nesse ministério, cada pessoa envolvida com ele, possa desenvolver. Primeiro é o estudo diário das Escrituras. Nós temos que estudar a Bíblia diariamente, lê-la, compreendê-la, aprender, meditar sobre ela. Salmo 1 nos fala sobre isso. O meu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medito de dia e de noite. Os filhos precisam compreender que o maior prazer do pai não é ganhar dinheiro, não é o trabalho, mas é a lei do Senhor. Aí o seu trabalho tem todo um significado bíblico para a glória de Deus. E de que maneira então eu demonstro que eu estou amando essa palavra, tenho prazer nessa palavra? A participação na escola dominical demonstra isso. Nós temos uma semana numa cidade urbana, numa cidade grande, cosmopolita, corrido. Os horários que a sociedade estabelece, muitas vezes ele é incompatível com a dinâmica de vida e o ritmo de vida que nós gostaríamos e preferimos ter, não é verdade? Ao ponto de sufocar-nos tantas vezes de compromissos, de atividades, ficamos cansados. Deus reservou um dia na semana, que seria hoje o nosso sabá, que é o domingo. E é estranho aquele que quer instruir outros, que ama a lei do Senhor, que estuda a lei de Deus, ele não também querer ser instruído por outros. Então, a participação na escola dominical é fundamental para aqueles que querem ensinar e instruir outros com a vida e também por meio do ensino. A nossa escola dominical ela tem uma rotatividade muito grande. Tem uma turma que vem para a igreja, fica 3 domingos sem aparecer. E eu queria encorajar vocês a participarem de uma classe da escola dominical. A gente tem aí 4 classes só de adulto, 3, 4 classes só de adulto. Queria encorajar você a participar dessas classes. Dá lá o seu nome, se inscreva, participa regularmente, acompanhe o conteúdo, cresça, interaja. Inclusive aqueles que forem dar aula, nós vamos montar um sistema em que você não vai só dar aula, mas aqueles que forem dar aula, você vai participar como professor, mas também, terá que participar de uma outra classe, terá que ser instruído sobre outro assunto, terá que sentar ali no banco e, como um aluno, aprender, interagir.
desenvolver o seu conhecimento da palavra, tá certo? Uma outra maneira que complementa essa importância do conteúdo é a leitura de livros relevantes. Eu fui pastor de uma igreja por 7 anos, cuidei de uma igreja de forma geral, não diretamente com jovens e adolescentes. E no início do meu ministério pastoral, eu atuei mais diretamente com adolescentes e com jovens, mas depois não mais. E eu confesso para vocês, eu me desatualizei com relação à abordagem de temas, de assunto, de compreensão. E eu preciso me atualizar quanto a isso. Eu preciso rever muitos princípios relacionado ao trabalho com a juventude. Eu preciso ler mais sobre adolescente, eu preciso ler mais sobre jovem, eu preciso compreender como esse jovem de hoje entende a vida, toma suas decisões, que tipo de influências ele está cercado. Então eu já separei ali na biblioteca que a gente tem aqui, que fica lá na minha sala, separei todos os livros que tinha relacionados a jovens e adolescentes, sobre vários temas. Sobre educação, sobre namoro, sobre vida, sobre propósito, sobre cosmovisão cristã relacionada à juventude. Por quê? Porque eu tenho que ler sobre isso, né? Então, se hoje a igreja quer que eu seja o pastor dos jovens, dos adolescentes, eu preciso compreender a cabeça deles, eu preciso entender. Então, eu tenho que sair até mesmo de uma zona de conforto, que eu estava ali muito mais familiarizado, adaptado e confortável, estudando coisas que eu gosto de estudar na área de apologética, na área de aconselhamento bíblico. E eu tenho que agora me concentrar e me dedicar a ler sobre a vida do jovem e do adolescente. Então tem aqueles livros lá e eu tenho que ler muitos outros. Então o meu desafio esse ano é ler tudo que eu puder, me saturar desse assunto. Até porque eu tenho um filho adolescente, né? O João está com 13 anos, começou a ir na adolescência. Então, o conteúdo ele é importante. Aí, se você tem a oportunidade de ler, de aprender, de estudar outros livros, isso é válido. Vou falar uma coisa aqui. Algo que eu fazia uma pergunta para as pessoas e agora eu decidi não fazer mais. Eu perguntava assim, você gosta de ler? Quando eu fazia às vezes um aconselhamento, aí eu falava para a pessoa, você gosta de ler? Aí se ela falasse, gosto, eu falei, beleza, então vou indicar esse livro para ela. Ah, não gosto de ler não. Ah, não, então tudo bem. Aí eu tentava uma outra abordagem. Meus irmãos, nós temos que gostar de ler. Nós temos que ler. Essa questão de não gostar de ler tem muito mais a ver com uma pobreza cultural brasileira. Nós não temos nenhum livro por habitante brasileiro por ano lido, do que uma questão de preferência. Porque você vai em outro país europeu, você chega aqui próximo, talvez do Chile, as pessoas elas leem muito mais. Então essa questão de ler não tem a ver com preferência, tem a ver com pecado mesmo, tem a ver com preguiça. A maneira como a nossa nação brasileira se acostumou e se adaptou a não ler. Tipo, para mim é um absurdo um presidente da república virar e falar assim, eu não gosto de ler, os caras me passam aí o feeling resumido do que está acontecendo, enfim. Qual o último livro que você leu? Não leu nada não. É estranho para mim isso. É muito estranho, mas representa o quê? Representa essa cultura pobre nossa brasileira. Então nós temos que ler sim, nós temos que ler muito. Nós temos que priorizar boas leituras para a nossa vida. Eu não falo só de literatura ou livros de cunho cristão, mas nós temos que estar disponíveis com tempo e, de alguma maneira, aprendermos mais. Claro, há pessoas que vão conseguir ler muito mais do que as outras, há pessoas que têm uma capacidade de absorver conteúdo e têm uma facilidade maior. Não estou falando que não seja assim, é verdade, mas todos nós temos que estar pelo menos numa média em relação à leitura. E
é uma boa oportunidade para nós lermos livros voltados para a área dos adolescentes e de jovens. E eu vou oferecer um catálogo para vocês lerem. Os livros que eu separei ali, inclusive, não vou conseguir ler eles todos de uma vez, né? Então você pode ir lá, pegar um daqueles livros e começar a ler também. E depois eu vou sugerir alguns livros para que nós possamos ler, tá certo? Uma outra forma de nós absorvermos conteúdo, estarmos bem preparados, são os cursos. Não sei quantos aqui tiveram oportunidade de participar de cursos voltados para a sua área de formação, a área do seu trabalho, e você vê o quanto você aprende, o quanto você agrega, quantos aqui tiveram oportunidade de ir em congressos, o quanto isso traz um enriquecimento para você na sua área profissional, quanto mais também na vida da igreja. Então, nossa ideia é que você possa ter a oportunidade, né, de também participar de novas capacitações, quando a gente souber de algum tipo de curso específico com aquilo que atende às necessidades da nossa igreja, poder enviar pessoas do ministério para participar, trazer gente para vir falar aqui para nós. Então, tudo isso envolve essa necessidade da gente ter o quê? Conteúdo. A gente precisa ter, pessoal. Precisamos ter conteúdo. Só que não é só conteúdo, né? Eu posso ter uma bagagem imensa, mas se eu não tiver a segunda característica que nós vamos compartilhar aqui, eu ainda não atingi o que é a expectativa de um líder cristão, que é o carisma. Diz lá em 1 Pedro 1:22: tendo purificado a vossa alma pela vossa obediência à verdade, tendo em vista o amor fraternal não fingido, amai-vos de coração uns aos outros ardentemente. Pessoal, falei para vocês que quando eu comecei no Ministério Pastoral, comecei trabalhando muito ali voltado com jovens e adolescentes. Na época eu tinha 24, 25 anos de idade, ainda ali no meio do seminário. Quando eu terminei era novinho, não tinha nem 30 anos. Então eu era um garotão, né? Pode-se dizer que eu era um adolescente ainda, né? Comparado a muitas leituras que estão sendo feitas no nosso tempo hoje. Então era um pastor meio que adolescente, jovem adolescente. Motivado, enganjado, né? Com muita energia, com muita disposição. Podia virar uma noite dormindo. Eu lembro que eu levava alguns adolescentes lá para a nossa casa. Eles passavam a noite lá, conversando a altas madrugadas. Obrigado. E a gente, no outro dia, estava zerado. Pronto para o trabalho, pronto para as rotinas do dia a dia. E tinha aquela, aquela afinidade, sabe? Aquela empatia ali entre a gente. Quando ia participar de alguma atividade com eles, a gente se divertia junto, brincava junto igual criança. Mas éramos eu e Su, não tínhamos criança, não tínhamos filhos, éramos bem mais jovens. E às vezes a gente acha que para trabalhar com jovem e adolescente, tem que ser aquele cara, aquela moça, ou aquele casal cheio de gás, cheio de energia, pilhados, meio adolescente. Não estou dizendo que uma pessoa assim não possa trabalhar com jovens. Pode, mas não necessariamente isso que represente o carisma que precisa haver entre aqueles que estão liderando jovens e adolescentes. Esse carisma não é uma coisa tanto de eu me misturar ali, sabe? E fazer tudo junto e curtir junto. Muitas igrejas hoje têm baseado uma liderança de jovens e adolescentes baseado em um carisma juvenil. Então, não são poucos ministérios em que tem ali pastores bem jovens, né? Com estilo bem jovem, com uma linguagem bem jovem, e que se mistura tanto a eles, e que em um momento parece que isso é o que a igreja precisa, e a igreja precisa são de jovens liderando jovens,
ou pessoas que têm um jeito de ser muito jovem, como se a representação do carisma que esse líder que vai trabalhar com esse grupo tem que ter, fosse estereotipado por alguém que se confundisse a eles. Compreendem? O que tem acontecido? Nós temos visto muitas igrejas apostando nessa ideia, muitos ministérios, e trazendo sérias consequências. Muitos desses jovens carismáticos, sem bom testemunho, oscilantes, inconstantes, imaturos biblicamente, instruindo outros jovens de uma maneira errada, distorcida. Nós temos visto muito desses jovens caindo em adultério ou abandonando a fé. Não é à toa que nós temos percebido um grande número de jovens de igrejas assim, especialmente essas igrejas de características neopentecostais, deixando essas igrejas e procurando igrejas com maior referência de liderança e bíblicas. Não é à toa. Talvez você sempre foi aqui da igreja presbiteriana, você não tem um outro exemplo, você não sabe o que acontece, mas eu queria te convidar um dia, faz o seguinte: pega um dia e vai assistir um culto numa igreja dessas neopentecostais, com um apelo muito forte à juventude. Vai lá, você vai ver como é o perfil do líder, como é o perfil daquele que está à frente, e você vai ver que muitas vezes o poder, a autoridade, a palavra de ordem, o direcionamento da igreja é colocado sobre a mão de jovens pastores carismáticos, que se confundem, que se misturam, mas que falta conteúdo e muitas vezes falta vida. O melhor seria nem eu falar sobre isso, era trazer alguém, e eu conheço algumas pessoas, já aconselhei inclusive algumas pessoas, aqui do nosso lado mesmo, Ministério da Fé, já aconselhei pessoas que viveram ali um falso carisma e que decidiram deixar aquela igreja. Decidiram deixar por quê? Porque carisma não é se parecer. Muitos aqui estão acima dos 40 anos, alguns já passaram até dos 50. Levanta a mão quem tem 50. Não, precisa não, pode deixar. Alguns já estão até com mais de 50. Carisma não é se parecer, não é se misturar. Não é eu botar um boné para trás e vir aqui pregar para a galera jovem de bermuda. Não é isso. Conquanto algumas igrejas possam usar alguma estratégia em que o tipo de roupa, a maneira de falar, possa até se parecer e se identificar um pouco mais com o jovem, não é isso que eu estou dizendo, mas que não é isso o carisma. O carisma tem a ver com o que Pedro fala nesse texto aqui, amai-vos de coração. E antes de falar sobre amai-vos de coração, ele diz, tendo em vista o amor fraternal não fingido. Carisma é eu amar, é eu me identificar com aquele grupo. Lá em Belo Horizonte tem uma igreja presbiteriana, a primeira igreja presbiteriana de Belo Horizonte, cujo o pastor principal, você tem medo de olhar para ele. Você tem medo, você chega diante dele, você lembra daquele filme Senhor dos Anéis? Aquele Gandalf, né? Ou o cinzento lá, que você olha e você tem medo dele. Que é o Ludgero. Reverendo Ludgero, você olha para ele assim, ele tem a cara austera, sisuda. E quando ele abre a boca, meus irmãos, é aquela voz forte, imponente, dá medo. Tem gente que tem medo dele até nos concílios, né? Da forma como ele se expressava, como ele falava. E aí quem olha aquele irmão pensa, esse cara nunca vai ter carisma para trabalhar com jovem, para trabalhar com adolescente. E eu conheci uma membro da igreja dele, numa ocasião aqui em Brasília, e ela estava me contando do amor e do carinho dele pelos jovens. E quando os jovens, a coisa apertava, sabe quem eles procuravam? Ele.
E quando ele também percebia que esse jovem, esse adolescente estava meio assim, ele trazia lá, ó, na sala dele, no gabinete dele, conversava com esse jovem, orava com ele, os dois choravam juntos lá, e esses meninos saíam de lá chorando, quebrantados, querendo uma mudança na sua vida, querendo se consertar. Então, carisma não tem nada a ver com parecer jovem, estilo jovem. Carisma tem a ver com amar. Amar de forma profunda aqueles que Deus confiou para a gente. Por isso que tem a ver com esse amor sincero, tem a ver com relacionamento, essa disposição de dedicar tempo, atenção, momentos juntos, dispor do seu tempo para estar com eles, conhecê-los, compreendê-los. Por isso que não dá, né, para alguém vir dar uma aula na escola dominical para um adolescente, mas não vai participar de uma atividade que acontece em outro momento. Não dá. Não dá para alguém ir lá participar com o adolescente como a programação que a gente vai ter agora, de um paintball lá dos adolescentes, participar lá do almoço, do momento à tarde com eles, mas não está aqui no culto da igreja, para ter esse momento de comunhão. É incompatível, porque eles nos verão como modelo. Então esse carisma tem a ver com esse amor sincero, tem a ver com essa disposição de nos relacionarmos com eles, e o cuidado. Carisma não é, beleza, vamos lá, de boa, quero pular da cachoeira, vamos juntos, uhul! Calma, peraí, essa cachoeira não é tão segura. Alguém já pulou aqui? A Laércia, né? Alguém já pulou aqui? Rapaz, estava lá na Chapada dos Veadeiros, tomando ali um sol, bem zen ali, um ambiente bem gostoso. De repente eu vejo um cara em cima da cachoeira e puxa, eu falei, meu Deus do céu! Aí achei que era um guia, um cara experiente, um cara que conhecia aquilo ali como ninguém. De repente, quem ressurge ali das águas? Laércio. Eu falei, Laércio, cara, tu conhece tudo aqui, hein? Ele, rapaz, primeira vez que eu pulei aqui. Primeira vez, tinha acabado de pular lá dentro, lá daquela cachoeira. Cuidado. Calma. Será que dá para pular? Espera um pouco. Não, mas vamos lá, vai ser legal, vai ser bom, é o que a gente quer. Calma, vamos ver o que é isso aqui. Dá para pular mesmo? Ah, aqui é seguro, vamos juntos. Ó, infelizmente, filha, aqui não dá, aqui não é bom para você. Esse carisma envolve cuidado. Esse cuidado que a gente tem, cuidado com aquilo que a gente vai ensinar, cuidado com os conselhos que a gente está dando, cuidado com as decisões que eles estão tomando. Um líder cristão que tem carisma, e para trabalhar com jovens e adolescentes, não é aquele que põe pilha em tudo que eles vão fazer, mas que consegue orientá-los sem tirar deles a motivação para fazer. Há algumas coisas que vão precisar serem mudadas, reorientadas. Algumas deverão ser evitadas, outras banidas. Por amor. Deus nos corrige por amor. Deus nos dá limites por amor. Veja os 10 mandamentos. Se a gente for usar a pedagogia de hoje, pedagogia positivista, né? A gente não pode dizer não para um filho, a gente não pode dizer não para um adolescente. A gente tem que falar de uma outra maneira para que ele entenda sim. Você vai lá nos 10 mandamentos, não faça isso, 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 não faça isso. A pedagogia de Deus, quer queira eu, quer queira você ou não, é a pedagogia do não. É a pedagogia do não. Não faça isso, não faça isso, não faça isso, não faça isso. E aquele que ama, ele vai ter que estar disposto em alguns momentos a dizer não. Não, filha, você não vai poder ir para a festa, porque eu não me sinto segura de saber que você vai estar numa festa com este propósito, em que o objetivo ali é esse. Não, filha,
vou permitir que você assista esse filme, porque esse conteúdo, para você que tem 12 anos, é inapropriado para você. Porque a gente ama. Pedagogia de Deus é pedagogia do não. E não significa que não existam sims, existem vários. Mas a gente não pode tirar de dimensão que às vezes a gente vai ter que também dizer não. Conversando com alguém outro dia, e ele falou para mim assim que ele já viveu momentos em igreja. Foi até o Itamar que estava compartilhando. O Itamar foi da Renascer em Cristo, né? E ele estava dizendo que chegou um dia que os caras colocaram um pano na frente da igreja, tamparam a placa da igreja, fizeram toda uma arte, dizendo que ia ter um show de skate lá dentro. E aí convidou um monte de galera lá para entrar lá. E eles entrar para assistir o show de skate, depois fizeram um culto lá. Será que realmente a palavra de Deus, ou a igreja é algo tão repulsivo assim, que eu tenho que mascarar, enganar as pessoas para que elas entrem aqui dentro, para elas chegarem aqui e eu contar para elas o que é a verdade? Brincadeirinha, eu chamei vocês aqui, mas foi para contar outra coisa. Isso é estranho, o evangelho. E isso envolve então o carisma que a Bíblia apresenta para nós como a liderança cristã. Então isso é diferente de um professor lá da escola que o menino tem, que tem um grande conteúdo, profundo conteúdo, mas às vezes está fazendo aquilo ali só pelo dinheiro. Ele não ama aqueles alunos, ele não se importa com eles. Na verdade, ele pouco se importa às vezes. Mas o líder cristão não. Inclusive um cristão que seja professor, ele não quer estar apenas transmitindo conteúdo, mas ele quer ter carisma com aqueles que ele está dando aula, que significa o quê? Amar. Então às vezes vai ser a gente mesmo, vestido de um jeito diferente do jeito que eles se vestem, mais velhos, com outros hábitos, com outros valores, com outras preferências, com outro estilo de gosto musical às vezes, né? Com outras preferências em termos de lazer. Mas nada disso significa que vamos ficar afastados deles. É ao contrário. Quando nós os amamos, nós ensinamos para eles, né, que independe da geração. E olha, o mundo ele sempre estabelece uma maneira do jovem revelar ou buscar a sua autonomia. É se rebelando à autoridade dos mais velhos. Sempre assim. Podem observar deste último século de que maneira o jovem ele busca a sua chamada liberdade, se rebelando contra os mais velhos, se rebelando contra os seus pais, se rebelando contra a sociedade estabelecida como mais velha. Por quê? Porque ele entende que a sua liberdade está no rompimento da geração passada. A Escritura é o contrário. A Escritura nos mostra, geração mais antiga ensina o caminho em que os mais novos devem andar, para quando for velho não se desviar dele. É exatamente o oposto. E é por isso que nós podemos sim, mais velhos, diferentes, com outros hábitos, com outros gostos, com outras vivências, nós podemos sim exercer esse carisma sobre os mais novos e mostrar para eles que não precisa e nem se deve haver esse rompimento. Ao contrário, deve haver uma congruência, uma sincronia, vamos dizer assim, uma sinergia entre essas duas gerações, aonde nós vamos aprender, né, amar uns aos outros. Os mais novos precisam sim dos mais velhos. Já viram aqueles filmes americanos que mostram que tudo que os adolescentes fazem, eles fazem escondido dos pais? Revela muito bem essa ideia da cultura de romper com a geração passada, e eu não dou satisfação para a geração passada, eu não busco conselho na geração passada. E é isso que nós devemos viver de forma contrária aqui, porque o carisma, esse amor fraternal que somos chamados a exercer sobre eles, não é esse amor de juiz, não é esse amor de policial,
É esse amor de quem tem esse fraterno cuidado. E a última característica desse nosso líder cristão tem a ver com o caráter. Diz assim: e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revestais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão, procedentes da verdade. Esse texto ele está em uma passagem em Efésios, em que o apóstolo Paulo está falando da diferença de como vivíamos antes, escravos do pecado, e de como vivem ainda aqueles que estão vivendo na escravidão do pecado e aqueles que agora estão com Cristo. Esses que estão com Cristo, eles são diferentes. Não tem jeito. Não existe 3 caminhos, 5 caminhos. Não existe vários caráteres, personalidades. Só existe o ímpio e existe o crente. Só existe aquele que ama o Senhor e existe aquele que não ama a Deus. Só existe aquele que obedece ao Senhor e aquele que aborrece ao Senhor. Não existe um meio termo. E Deus nos diz que aquele que o ama faz aquilo que lhe agrada. Aquele que o ama é diferente daquele que não o ama. Aquele que o ama tem um caráter diferente, tem um caráter transformado, que é expresso por essa ideia de se revestir do velho homem e se renovar o homem. É como se eu pegasse uma roupa velha e eu fosse tirando essa roupa velha e eu fosse vestindo uma roupa nova. É assim que o apóstolo Paulo apresenta a vida daqueles que realmente estão unidos com Cristo. Não é uma coisa fruto da vontade ou do esforço humano, mas é algo fruto daquilo que o Espírito de Deus produz na vida daqueles que amam ao Senhor. Por isso, quando fala e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, significa que a minha mentalidade passa a ser outra, os meus valores passam a ser outros, as minhas convicções mudam, a maneira de eu interpretar a vida, a maneira de eu avaliar o que eu faço ou o que eu fazia mudam. Antes, eu estava entregue aos meus próprios pensamentos, aos meus próprios entendimentos. Agora, por conta da presença do Espírito de Deus na minha vida, eu passo a refletir na perspectiva de Deus. Por isso, quando eu vou renovar o meu entendimento, aquilo que eu fazia que não agradava a Deus, agora eu começo a ter uma compreensão clara de que aquilo desagrada e eu tenho que ter uma nova vida. Então, mais embaixo vai dizendo assim: aquele que mentia, não mente mais. Aquele que roubava, não roube mais. Não entristeceis mais o Espírito, porque a presença do Espírito na vida agora daquele que crê, o incomoda, o esclarece, mostra para ele a maneira certa como ele deve viver. E quando ele lê a Escritura, quando ele lê a palavra, ele se convence que aquilo é a verdade e que de fato ele deve se moldar a esse novo estilo de vida. Então eu vou me revestindo de um novo homem, vou arrancando aqueles trapos de imundície, vou abandonando aqueles velhos hábitos, velhos valores, coisas que eu vivia e me justificava. E agora eu sou revestido então de uma nova criatura. E um adolescente e um jovem, eles precisam de referência. Eles precisam de líderes, de pessoas que os acompanhem, que revelem o caráter de Cristo. Porque senão vai ser só mais do mesmo, do que eles estão acostumados a ver, do que eles estão acostumados a presenciar. O meu caráter tem que mostrar para esses jovens que realmente eu sou um discípulo de Jesus. Tem que fazer diferença na vida deles. Como é que esse caráter, então, ele se revelará? Primeiro, por meio da piedade. Eu tenho que ser uma pessoa que ora.
Eu não posso dizer que eu sou um cristão, tenho uma vida de acordo com aquilo que Deus quer, que estou buscando viver em santidade, se eu não oro. Eu preciso ser uma pessoa de oração. Eles precisam ver em mim um homem e uma mulher que oram. Eles precisam ver também essa mentalidade renovada. Eles devem perceber que eu estou continuamente revendo a minha vida, revendo a minha maneira de ser, a minha maneira de viver. Isso significa que eles precisam perceber em mim arrependimento, mudança, confissão de pecado, posturas. Eles precisam observar que eu levo a sério aquilo que o pastor prega, que eu levo a sério aquilo que eu aprendo na escola dominical, que eu levo a sério aquilo que eu leio em casa, que eu levo a sério essa vida cristã. Não é uma coisa só da boca para fora, eles precisam perceber isso em nós. Então aqui eles verão isso muito mais observando a nossa própria vida, do que necessariamente nós ensinando para eles o que é ter um caráter por meio de um discurso, como é ser um crente por meio de um discurso. Eles precisam ver isso em nós. Eles precisam ver que 8 horas da manhã a gente vai levantar lá, organizar nossas coisas, tomar o nosso café e vir para a igreja no domingo. Eles precisam ver que as questões que nós tomamos de decisão em casa são baseadas frutos naquilo que a palavra ensina. Eles precisam ver que a esposa busca o marido e juntos eles oram pelos filhos. Eles precisam ver que é separado um momento em família para eles estudarem a palavra e orarem juntos. Eles precisam ver que aquele pai arrependido chega lá no filho, no quarto, na filha, pede perdão para eles. Eles precisam ver essa alegria, essa empolgação, essa motivação por servir ao Senhor. É esse caráter. Eles precisam ver que aquilo que eu faço no meu trabalho é fruto desse meu caráter cristão, as decisões que eu tomo, a maneira como eu me posiciono, as posturas, a forma como eu desenvolvo a minha vida, a maneira como eu trato o meu próximo, a maneira como eu me conduzo aí fora. Que é esse testemunho fiel. Então esse amor, então essa piedade, essa mentalidade renovada e esse testemunho fiel. Isso é o que representa então o caráter de um líder cristão.